Olá! É fascinante pensar como é que o nosso mundo moderno é construído com uma precisão tão, mas tão incrível, não é? Desde o telemóvel que temos no bolso até aos motores que nos movem, tudo, mas tudo, depende de medições exatas. E hoje vamos precisamente desvendar uma das ferramentas mais geniais alguma vez criadas para essa tarefa. Pois, e é aqui que surge a grande questão. Quando o quase bom simplesmente não serve, quando é preciso o exato, o perfeito, como é que se faz essa transição? Como é que se consegue medir frações de milímetro com total confiança? É exatamente isso que vamos explorar. Bom, antes de saltarmos para a solução, é importante percebermos bem o desafio. O mundo da engenharia, da fabricação, exige um nível de detalhe que os nossos olhos nem sequer conseguem detectar. Vamos então entrar nesse mundo da medição de precisão. Uma régua de escola, por exemplo, é ótima para trabalhos manuais, claro. Mas na engenharia, uma diferença de meio milímetro pode ser bem. Pode ser tudo. Pode ser a diferença entre o sucesso e a falha catastrófica de um componente. É aqui que a necessidade de exatidão se torna absolutamente crítica. E para resolver este problema, apresento-vos o herói da nossa história de hoje, o paquímetro. Uma solução verdadeiramente brilhante para o desafio da precisão. Basicamente, o que temos aqui é uma régua superdotada. Uma régua inteligente. O seu design com uma parte fixa e outra que desliza é o que lhe permite fazer medições muito, mas muito para além da capacidade de uma régua normal. Ok, vamos lá ver isto mais de perto. A anatomia desta ferramenta é fascinante. Estas garras maiores servem para medir o exterior de uma peça. As mais pequenas, ali em cima, para medir o interior. E aquela haste fininha que sai na ponta. Essa é para medir profundidades. É incrível. Tudo numa única peça. E o ponto-chave é mesmo este. A versatilidade é inacreditável. Com um único instrumento, conseguimos medir o diâmetro exterior de um cilindro, o diâmetro interior de um tubo ou a profundidade de um furo. 4 funções numa só ferramenta. Genial! Mas como é que ele consegue ser tão preciso? A magia, o verdadeiro rasgo de gênio do paquímetro, está escondida numa pequena escala deslizante que tem um nome especial: o nónio. Esta escala, que tem este nome em honra do matemático português Pedro Nunes e também do francês Pierre Vernier, é o que permite ao paquímetro, no fundo, ver os espaços entre as marcas de milímetro da régua principal. É o seu superpoder. O princípio por trás disto é brilhante de tão simples, como esta analogia sugere. É tudo uma questão de encontrar o ponto exato onde uma linha da escala móvel se alinha perfeitamente com uma linha da escala fixa. Esse alinhamento é a chave de tudo. Ora bem, e aqui está a mecânica por trás disto. Num paquímetro comum, as 10 divisões do nónio ocupam, na verdade, o espaço de 9 divisões na escala fixa. É esta pequena, mas totalmente deliberada imperfeição que permite uma precisão perfeita. É um paradoxo engraçado, não é? E esta imagem ilustra de forma brilhante como o princípio funciona. Essa pequena diferença vai-se acumulando. No segundo traço, a diferença total já é de 0,2 milímetros. No terceiro, 0,3. É esta acumulação progressiva que nos vai permitir identificar o tal alinhamento perfeito e, com isso, a fração exata do milímetro. Muito bem, a teoria está percebida. Agora vamos à parte divertida, a prática. Como é que se usa este princípio para fazer uma leitura real e precisa? Então, o processo resume-se a 3 passos lógicos. Primeiro passo, lemos os milímetros inteiros na escala principal, até onde o zero do nónio parou. Segundo, olhamos para o nónio e procuramos o único traço que está perfeitamente alinhado com um traço da escala de cima. Terceiro e último passo é só somar os dois valores. Vamos ver uns exemplos para isto ficar bem claro. Ok? Neste primeiro caso, o zero do nónio já passou a marca de 1 milímetro. Portanto, a nossa base de partida é 1 milímetro. Agora, procuramos o alinhamento no nónio. E está ali. É o terceiro traço que alinha na perfeição. Isso significa que adicionamos 0,3 milímetros. 1 mais 0,3 dá uma leitura final de 1,3 milímetros. Simples, certo? Vamos ver um caso um pouco mais complexo, mas o princípio é o mesmo. A leitura na escala fixa, antes do zero do nónio, é de 73 milímetros. Agora, ao examinar o nónio, vemos que a linha que coincide é a que corresponde a 0,65 milímetros. Somando os dois, temos a nossa medida final e exata, 73,65 milímetros. O processo é sempre este. O paquímetro é uma ferramenta fantástica, sem dúvida. Mas e se for preciso ainda mais precisão? É possível? Sim, é. Vamos ver como este conceito evolui para o próximo nível. Pois, quando a precisão de décimos ou até centésimos de milímetro não é suficiente, entra em cena outra ferramenta, o micrómetro. Ele leva a medição da precisão a um patamar completamente novo. O princípio aqui é diferente. Em vez de deslizar, o micrómetro usa um parafuso de altíssima precisão.
Cada volta completa do tambor move a ponta de medição uma distância minúscula e exata, por exemplo, meio milímetro. Depois, a escala no próprio tambor divide essa volta em partes ainda mais pequenas, permitendo-nos medir centésimos de milímetro. É como dar zoom à precisão. O paquímetro e o micrómetro mostram como um princípio engenhoso pode resolver um problema complexo. Isto deixa-nos a pensar. Que outras invenções geniais usamos no nosso dia-a-dia, muitas vezes sem sequer nos apercebermos da sua incrível inteligência? Fica a pergunta no ar. Obrigado por nos acompanharem nesta análise.